Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do ano de 2025 aqui no canal da J-League Insider. Para você que está acompanhando no YouTube, o último podcast do ano para você que está acompanhando a nossa página, o nosso perfil no Valete Plus, no aplicativo da Valete Plus. Então, o que nós vamos falar hoje? Primeiro eu vou começar fazendo um agradecimento a vocês, mas já a gente faz. E depois a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz ao final do ano. A gente vai fazer um review do que foi o ano para as principais equipes japonesas. Esse ano eu pensei em eleger os 3 times que mais surpreenderam, que melhor desenvolveram o futebol ao longo da temporada, e os 3 piores, as 3 decepções. Mas aí eu quero falar de um time específico que não vai estar nem nas surpresas, nem nas decepções, e vocês vão entender por quê, tá bom? Deixa eu começar pedindo para você se inscrever no canal, para você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, segue a gente em todas as redes sociais, vamos tentar chegar no ano novo com pelo menos 13.500 seguidores lá no Twitter, tá bom? E para você que tá aqui no Valete Plus ouvindo a gente, não esquece de seguir a página, deixar o seu like, dar o replus pra gente alcançar cada vez mais pessoas. E tem o nosso artigo de ontem, caso você não tenha lido, falando sobre o diploma universitário. Eu contei um pouquinho da minha experiência na universidade, entendendo um pouquinho aquilo que o diploma universitário melhorou ou não melhorou na minha vida, para você que está pensando em fazer um curso universitário, está pensando em fazer um curso técnico ou só quer entrar nesse tipo de debate. No aplicativo da Valete Plus a gente deixou esse último texto aí para vocês, tá bom? Vamos começar com o agradecimento. Gente, 2025 foi o melhor ano da minha vida até o momento, tá? Não só porque eu finalmente consegui exercer a minha profissão de fato, e vem muito naquilo que a gente estava falando no artigo de ontem no Valete Plus sobre diplomas universitários. Eu finalmente consegui exercer a minha profissão de forma profissional, né? O que a gente faz aqui, embora seja um trabalho muito profissional, eu me dedico muito, como se fosse o meu realmente trabalho principal, sempre foi um hobby, sempre foi algo que eu criei não só para conectar vocês que gostam do Japão de alguma forma, mas também para promover o meu trabalho como jornalista e que em algum momento isso pudesse ser descoberto por alguém e eu começar a ter as minhas oportunidades. Esse ano eu comecei a ter as minhas oportunidades, comecei lá com a galera do R7, né, no Desimpedidos, Desimpedidos no R7, perdão, que é a parceria que o Desimpedidos faz com os portais da Record, o R7 e o Record Plus, para transmitir o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. A gente teve muito espaço, a galera do Desimpedidos abraçou completamente não só as minhas ideias, mas também a possibilidade de ter coisas envolvendo o futebol japonês. Então eu consegui colocar alguns VTs e algumas matérias no ar sobre futebol japonês que envolvessem algo da J-League. Eu consegui com que os meus colegas e até o pessoal do elenco, o Chico Pedrotti, o Rudy Landucci, que eles pudessem conhecer um pouco mais do meu trabalho, e eles conheceram, gostaram daquilo que eu faço e até brincam com isso até hoje. E também o pessoal da produção, meu chefe Gabriel Carneiro, que me colocou no programa Joga nas 11, no canal do Desimpedidos, no pré-Brasil e Japão, para falar um pouquinho da seleção japonesa, deu esse espaço. Então eu consegui, ao longo do ano, lá no R7 e no Desimpedidos, ter bastante espaço e começar a exercer a minha profissão de fato. No meio do ano eu tive uma das maiores oportunidades da minha vida, que foi ser convidado pela Cazé TV para comentar o Mundial de Clubes. Olha só, eu com 26 anos sendo convidado talvez pela maior emissora digital do momento para comentar a maior competição do ano, que era o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. E logo num jogo do Urawa, né? O pessoal da Cazé TV foi muito gentil, me convidaram, fui até o Rio de Janeiro, fui até os estúdios da Cazé TV, comentei, infelizmente, uma derrota do Urawa.
pro Monte Rei, mas a experiência foi muito boa, foi muito legal, e eu agradeço ao pessoal da Kazé TV por abrir as portas também pra gente comentar um pouco do futebol japonês, pra gente apresentar um pouco do futebol japonês pra galera, e acho que isso foi fundamental, não só pro crescimento da página, mas também pro próximo agradecimento que eu vou fazer, que é que eu finalmente, depois de 3 anos trabalhando, projetando, pesquisando, conhecendo, estudando, a gente conseguiu trazer a J-League de volta pro Brasil, né? E aí eu tenho que agradecer a algumas pessoas, principalmente, duas delas em especial. Primeiro, o Vini Pereira, da Central do Arabão, que foi o cara que fez o meio de campo entre a J-League Insider e o canal GOAT, para que eles conhecessem o projeto, conhecessem a J-League, conhecessem a nossa ideia, e a gente firmasse essa parceria, né, de transmissão não só do campeonato japonês, mas também da Copa da Liga Japonesa, e sendo, como a Central do Arabão pro perfil do GOAT, o principal propagador de notícias, de estatísticas, enfim, de cortes da Liga Saudita, nós entramos, né, a J-League Insider entra como o principal propagador de notícias, de estatísticas, de tabelas, basicamente a fonte de conteúdo oficial do canal GOAT com a J-League, e basicamente, né, a fonte oficial da J-League aqui no Brasil, com notícias, com estatísticas, com as tabelas, com a cobertura da rodada. Então a J-League sendo basicamente representada aqui no Brasil pelo canal GOAT e pela J-League Insider, sendo a casa da J-League aqui no Brasil. Então foi um motivo de muito orgulho. Quem começou isso foi o Vini, que me conhece já desde que eu fundei a página. Uma das primeiras oportunidades de crescimento quem me deu foi o Vini. No Mundial de 2023, né, com Fluminense, Manchester City, Al Ittihad e o Urawa Reds participando, ele conseguiu juntar todo mundo para produzir conteúdo, e foi ali que eu comecei a ser realmente descoberto pela galera no Twitter. Depois dessa participação com o pessoal da Central do Arabão, eu tinha saído de menos de 1.000 seguidores para quase 5.000 seguidores, então foi um dos momentos que eu mais ganhei seguidores ali também no Twitter, e foi logo no começo. O Vini é um grande amigo meu, é um irmão que eu tenho pra minha vida, ele sabe disso, e eu fico muito feliz agora que ele esteja realizando o sonho dele de ser o correspondente do GOAT lá na Arábia Saudita. Moleque batalhador, e me ajudou demais entrando em contato com o GOAT, e com o Ricardo Taves, né, que é o CEO do canal GOAT, que também comprou a ideia, ajudou a gente, correu atrás, negociou basicamente com a J-League e ajudou a gente a realizar esse sonho. Então foram mais de 30 jogos que eu comentei esse ano só em redes oficiais, né? Kazé TV e canal GOAT, foram mais de 30 jogos que eu comentei esse ano só de equipes japonesas. Se a gente for juntar com os jogos também que eu fiz na Rádio Mirai, de Champions League, de J-League, até a compra dos direitos pelo GOAT, de seleção japonesa, eu fiz mais de 50 jogos esse ano, todos eles envolvendo futebol japonês, e pra mim é uma grande honra, de verdade. Então eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que acreditou nessa nossa ideia, que acreditou nesse nosso sonho, e que até hoje, né, o pessoal chega junto mesmo de madrugada lá nas transmissões do GOAT, dá uma moral. A gente teve uma média muito boa dentro daquilo que a gente começou a prever. Alguns jogos inclusive superaram essa média que a gente tinha previsto. A gente conseguiu ser uma das grandes forças do GOAT em questão de média de visualização, e olha que nós começamos no meio do segundo turno da J-League, e a gente conseguiu ser uma das grandes forças. Acho que a J-League, se a gente fizer uma média de visualizações, ela foi a terceira ou quarta força ali do GOAT, com Liga Saudita, com Bundesliga na frente, mas a J-League ali também fazendo o seu nome. E é isso, gente. Eu queria agradecer de verdade a todos vocês que acreditaram, que impulsionaram o nosso projeto, e a gente tem cada vez mais ideias. A gente quer cada vez mais melhorar a produção de conteúdo, melhorar a possibilidade de trazer essas informações não só do Japão, do futebol japonês, mas também tentar trazer outros esportes na medida do possível, tentar trazer um pouco mais de cultura
na medida do possível. A galera que está acompanhando a nossa página no aplicativo da Valete Plus já viu que a gente está com uma série de textos muito legal chamada Lendas e Tesouros do Japão, onde a gente conta algumas histórias sobre o Japão, de alguns lugares do Japão. Já falamos sobre a cidade de Asuka e as Damas de Asuka, falamos recentemente sobre a província de Shiga, falamos recentemente também sobre a ilha Onishima, falamos também, vamos falar de Kyoto, inevitavelmente vamos falar de Kyoto, vamos falar de Sendai, inevitavelmente, vamos falar de Hokkaido, vamos falar de Nagasaki, obviamente vamos falar de Nagasaki, falamos recentemente sobre a Baía de Hakata em Fukuoka. Então eu tô com todos esses projetos e eu quero cada vez mais trazer isso para vocês aqui, não só no Valete Plus, no YouTube, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. Então agradeço todos vocês pelo impulsionamento em 2025. Esperamos que em 2026 seja muito melhor, ano de Copa do Mundo, e eu espero também poder comentar a Copa do Mundo em algum lugar que vá transmitir algum jogo da seleção japonesa. Vamos começar então a nossa análise daquilo que foi a temporada de 2025. Bom, pessoal, vamos começar então com as 3 equipes que eu achei que surpreenderam na temporada. E, inevitavelmente, o primeiro lugar, a equipe que mais surpreendeu, inevitavelmente a gente tem que falar aqui do Kyoto Sanga, né? O Kyoto Sanga, para você que não conhece, não tá tão acostumado assim com o futebol japonês, o Kyoto Sanga é uma equipe mediana, né? Uma equipe ali sempre no meio de tabela. A sua melhor colocação foi um 6º lugar no começo dos anos 2000, né? Nunca foi uma equipe de brigar por títulos, tem apenas uma Copa do Imperador conquistada no ano de 2002. E o principal destaque do Kyoto Sanga na história tinha sido ser o clube formador do Ji-sung Park, né? Do Ji-sung Park, aquele sul-coreano que jogou no Manchester United, no PSV, e você certamente lembra dos seus Win Elevens, dos seus PES, dos seus FIFAs passados. E o Ji-sung Park ele foi revelado pelo Kyoto Sanga e aí acabou indo se desenvolver ainda mais na Europa. E até esse ano o Kyoto Sanga não tinha tanto destaque nacionalmente. E desde o ano passado, desde o meio do ano passado, o Kyoto Sanga ele é o 3º melhor desempenho entre os, vamos dizer, 23 clubes da J-League, né? Os 3 que caíram no ano passado, inclusos também. Porque chegou o Rafael Elias, né? Chegou o Papagaio e algo mudou nesse time. Vocês já viram eu escrever sobre isso, vocês já viram eu falar sobre isso aqui também nos shorts. Algo mudou e a gente não consegue entender o que mudou, né? O Kyoto Sanga ele tinha uma forma de jogar e parecia muito perdido, tentando colocar tanto o Marco Túlio quanto o Taichihara como centroavantes, tentando jogar ali com 2 atacantes. A partir do momento que chega o Rafael Elias e ele tem essa característica de jogar de centroavante, de jogar como um camisa 9, o Kyoto Sanga parece que muda. O Taichihara entende que o papel dele é mais recuado. O Marco Túlio entende que o papel dele é mais recuado. E começam a jogar em parceria. Começam a suprir o Rafael Elias. E a partir do meio do ano passado, que é quando o Rafael chega, primeiro emprestado pelo Cruzeiro, o Kyoto Sanga, que era o vice-lanterna, tem uma crescente, tem o 3º melhor desempenho do segundo turno da J-League do ano passado e consegue se salvar do rebaixamento. Nesse ano, a equipe termina na 3ª colocação. É o melhor desempenho da história do Kyoto Sanga. E olha que perdeu o seu principal jogador, que era o Sota Kawasaki, no meio do ano, né? Que foi transferido para o Mainz da Alemanha. Mas com o Fukuda, o Fukuoka, o Suzuki, não só com o trio ali ofensivo, mas o Ota, que fez uma puta temporada, o goleiro Ota. Então todo o elenco do Kyoto Sanga parece que ganhou um gás, ganhou um up com a chegada do Rafael Elias. E eu acho que isso foi muito importante. O Rafael ele trouxe um novo jeito de se pensar. E o Kyoto Sanga ele teve como eu posso dizer, vários jeitos de jogar ao longo da temporada. Então você tinha um Kyoto Sanga que jogava com linha de 4, 2 volantes,
3 jogadores mais à frente e o Rafael. Você tem o Kyoto Sanga que jogou em linha de 3, 2 alas, 2 meias e o Rafael com os 2 volantes. Você tem o Kyoto que jogou com linha de 4, outra linha de 4 e 2 atacantes, mas um deles era o Rafael e o outro às vezes era o Taitihara. Você tinha o Kyoto Sanga que jogou com linha de 3, mas jogou também com 2 atacantes, jogou no 3-5-2. Então, o que eu acho que fez a diferença para o Kyoto Sanga é que das diversas formas de jogar, todas terminavam da mesma forma, que era busca o ataque, busca a referência, busca o Rafael Elias, o Taitihara e eles vão dar um jeito. E eles deram um jeito. O Rafael Elias foi o vice-artilheiro da J-League e o Taitihara foi um dos principais assistentes. Claro, a gente teve o Lucas Fernandes do Cereço Osaka com um número estrondoso de 15 assistências, mas você tem também o Taitihara, que foi o vice-assistente da temporada. Acho que ele teve 11 assistências, o que também é um número muito expressivo. Então o Kyoto Sanga teve sim esse up, e infelizmente, aí é o azar do Kyoto Sanga, por conta do Centennial Vision no começo desse ano, a terceira vaga da Champions League Elite foi retirada, né, da J-League desse ano, passada para a Centennial Vision, porque senão o Kyoto Sanga inevitavelmente estaria lá, né? E acho que é um dos favoritos, inclusive, para vencer o Centennial Vision, dependendo de como essa equipe se montar, porque a gente já viu que o time foi muito bem ao longo da temporada, e eu acho que ocuparia a nossa primeira posição de surpresas, porque pouca coisa mudou do ano passado para cá, né? A gente vai falar, por exemplo, daqui a pouco do Kashiwa Reysol, que mudou a equipe técnica, mudou a forma de jogar. O Kyoto Sanga não mudou a equipe técnica, só mudou um ou outro jogador. Já vinha do ano passado, só que claramente num crescimento ainda maior. E aí, até aproveitando para já falar do Kashiwa Reysol, que eu acho que foi realmente a segunda maior surpresa, né, dessa temporada, porque termina o ano passado brigando contra o rebaixamento, né, com o Masami Hara. Foi demitido no final da temporada passada. Mais um ano que o Kashiwa tinha brigado contra o rebaixamento, e se não fosse o Matheus Sávio, né, ele teria inevitavelmente sido rebaixado. E esse ano perde o seu melhor jogador, perde o Matheus Sávio, que é vendido para o Urawa Reds. Eles conseguem trazer o Yoshio Koizumi, conseguem fazer algumas negociações interessantes. O Ryosuke Kojima, por exemplo, deixando o Albirex Niigata para chegar no Kashiwa Reysol e assumir a posição do gol ali, acho que foi muito importante também para que o Kashiwa Reysol conseguisse um crescimento. O Mao Hosoya começa a temporada mal, mas depois, na parte final, acaba melhorando e melhorando seus números, termina no top 10 de artilheiros com 11 gols marcados na J-League, foi muito importante também na Copa da Liga. Então, tudo isso acho que foi impulsionado pelo Ricardo Rodrigues, né, o treinador espanhol que chegou no começo do ano. O Ricardo ele já tem alguma experiência no futebol japonês, ele treinou Tokushima Fortes, treinou também o Urawa Reds, chegou a colocar o Urawa na final da Champions League de 2022, que foi a que o Urawa conquista em 2023, né, com o Maciej Skorza, mas a campanha inteira foi feita pelo Ricardo Rodrigues. E ele sempre foi um grande treinador, né? Teve um período sabático, chegou a treinar ali na China, mas esse retorno dele à J-League foi espetacular, foi surpreendente. E eu acho que o elenco do Kashiwa Reysol, ele proporcionou isso ao Ricardo Rodrigues, ele pôde proporcionar isso ao Ricardo Rodrigues. Porque é um elenco com jogadores muito versáteis. Então, do mesmo jeito que nós falamos agora há pouco do Kyoto Sanga, o Kashiwa Reysol também tinha diversas formas de jogar. Só que essas diversas formas de jogar aconteciam, às vezes, durante o próprio jogo. Então, às vezes, você vê o Kashiwa começando com uma linha de 4 defensores, mas ali você vê ao longo do jogo, sem trocar, basicamente, nenhum jogador, já virava uma linha de 3. Porque, vou dar um exemplo. Começa com o Harada na direita, o Koga e o Sugioka no meio da zaga, por exemplo, ou o Mitsumaru, e depois na esquerda o Diego, lateral esquerdo brasileiro.
Ao longo do jogo, vai se mostrando um outro cenário daquilo que o Ricardo Rodrigues pensava. Ele joga o Harada para fazer o terceiro zagueiro com o Koga e o Sugioka ou o Mitsumaru, e o Diego ele avança para ser um ala. E quando você tem um técnico que conhece tão bem o seu elenco a ponto de conseguir mudar a forma de jogar com todos, sem precisar mexer, né, com todos os 11 jogadores que ele começa, isso é muito importante. Claro, o jogador ele precisa ser versátil para conseguir realizar as funções que o treinador está pedindo. Só que se você não tem um treinador que entende isso, você também está complicado, porque você vai precisar às vezes gastar uma substituição e às vezes essa substituição não vai fazer efeito, né? Quando você consegue fazer essas mudanças de estilo de jogo sem precisar da alteração, você pode guardar essa substituição ou para alguma lesão, ou para algum jogador que realmente está precisando sair e você só precisa trocar uma característica ali, mas não mudar a mesma posição. E durante o ano inteiro eu acho que o Kashiwa Reysol teve sim essa possibilidade, teve muitos jogos inclusive que foram vencidos pelo Reysol com essa estratégia de jogo, né? Então acho que o Reysol foi muito bem, é uma equipe que eu espero muito pro ano que vem, porque já está se reforçando inclusive, e dependendo de quem perder, quem ficar, quem sair, acho que o Kashiwa Reysol tem tudo para também ser uma das principais equipes de 2026. Antes de ir para a equipe que surpreendeu mais, eu quero fazer uma menção honrosa, que é aquela que eu falei, o quarto time, que eu falei que não entraria tão forte nessa briga por surpresas por conta do seu desempenho nacional, mas eu quero falar do Kawasaki Frontale, que embora tenha terminado ali na 7ª, 8ª posição na J-League, não conseguiu chegar muito longe na Copa do Imperador e na Copa da Liga, foi até as quartas de final em ambas. Eu acho muito legal a gente falar que o ano do Frontale foi realmente diferente pelo vice-campeonato asiático, o vice na Champions League Elite. A gente sabe, e você sabe, você que acompanha, você já sabe de todas as reclamações que eu tenho com o novo formato da Champions. Eu acho que o Al Ahly foi muito beneficiado por jogar em casa, por jogar em Jeddah, por jogar na Arábia Saudita, por ter o seu torcedor perto, enquanto o Japão estava a mais de 12 horas e a torcida do Frontale não conseguiu comparecer em tanto peso assim, como seria o oposto, se o Al Ahly fosse jogar em Todoroki, em Kanagawa, né, no Nissan Stadium, por exemplo, em Saitama. Com certeza a torcida do Frontale faria mais peso do que a torcida do Al Hilal, e o Frontale teria naturalmente uma vantagem, um benefício. Só que a campanha do Frontale eu achei que foi muito boa, porque eliminou o Al Nassr, né? Elimina o Al Nassr, elimina o Al Sadd nas quartas de final, né? Elimina o Al Nassr nas semifinais e faz um jogo até justo, honesto contra o Al Ahly. Não teve nenhuma polêmica de arbitragem, que nem teve Al Ain e Yokohama Marinos, né? Aquela expulsão do William Popp. Mas o Al Ahly teve as suas vantagens através do formato, mas ao longo do jogo nenhum escândalo de arbitragem assim que eu tenha reparado, que eu tenha visto, que beneficiou o time saudita. E acho que isso se prova ainda maior, esse vice do Frontale, porque mudou de treinador, né? A primeira parte da temporada foi toda com o Toroniki e depois muda para o Shigetoshi Hasebe. E como eu falei, tem até, você pode buscar a central do Sauditão onde a gente falou disso, eu falei pro pessoal lá, né, do GOAT da central do Arabão, a gente esperava muito que o Shigetoshi Hasebe fosse ser um treinador muito defensivo, né? Ele teve essa característica no Avispa Fukuoka, inclusive sendo campeão da Copa da Liga, jogando de uma forma defensiva. Então ele chega e a gente pensa, opa, o Frontale vai ser um time mais defensivo esse ano. E não, o Frontale conseguiu ser um time bem equilibrado, muito forte defensivamente, mesmo perdendo alguns jogadores defensivos, como por exemplo o Gesiel, que teve fora por grande parte da temporada, mas também um time muito ofensivo, com o Erisson, com o Tatsuya Ito, e o Tose, que jogou muito bem, o Akizaka jogou muito bem, e isso acho que fica claro. Você pode ver, eu até recomendo isso, vai no YouTube, pega os melhores momentos
de Al Nassr e Kawasaki Frontale. Pega os melhores momentos. E eu acho que ali resume muito o que foi a temporada, pelo menos a temporada asiática do Kawasaki Frontale. Uma equipe que soube se defender, que contou com um prodígio, que é o Kota Takai, que hoje já tá no Tottenham. E assim, eu acho que vai ser inevitavelmente um dos melhores zagueiros da história do futebol japonês, um dos melhores zagueiros da história do futebol asiático, e na sua geração, dependendo de como for o seu desenvolvimento, será inevitavelmente um dos melhores zagueiros do mundo. O Takai, ele tem muita noção técnica, e ele, na época desse jogo, ele tinha 20 anos, agora acho que já fez 21. E ele pegou o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, e ele anulou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo quase não conseguiu jogar, porque aonde o português estava, o Takai estava com ele. E vocês podem perguntar isso pra galera do Central do Arabão, e eu já tinha falado pra eles isso também. O Vini, ele vai concordar comigo, ele vai falar, o melhor jogador daquela semifinal foi o Takai. O melhor jogador daquele jogo foi o Takai. Porque o Takai, ele pegou as melhores chances do Al Nassr com o Mané, com o Cristiano Ronaldo, com até o Brozovic, a hora que avançava um pouco mais, o Takai conseguia fazer a leitura correta da jogada e tirar. Claro, o Frontale sofreu 2 gols porque você não consegue segurar um time com a qualidade tão grande quanto o Al Nassr. Mané, Cristiano Ronaldo, Brozovic, Ângelo, Wesley, jogadores com qualidade. Agora, o Kawasaki fez um jogo muito digno. Não à toa passou. E o Laporte tá procurando o Erisson até hoje. Acho que isso precisa ficar destacado. Eu queria muito poder colocar esse lance aqui pra vocês verem, mas a FC vai tirar esse vídeo do ar se eu fizer isso. Mas eu queria realmente fazer esse destaque, porque a mudança no comando técnico da equipe foi grande. O time conseguiu manter o seu nível de desempenho, pelo menos na Champions, e conseguiu chegar a uma final histórica e fez um jogo muito justo contra o Al Ahly, mesmo com todo o ambiente torcendo contra, né? Acho que se fosse uma final nos moldes anteriores, em 2 jogos, talvez o Frontale tivesse saído campeão, porque em Todoroki teria amassado o Al Ahly e teria feito um jogo do jeito que foi em Jeddah, tá bom? Então eu queria fazer essa menção honrosa aí ao nosso Kawasaki Frontale. Vamos falar do Kashima Antlers? É um pouco estranho colocar o Kashima Antlers como surpresa, mas no começo da temporada eu admito que eu não esperava tanto do Kashima Antlers. Era uma equipe que passava por alguns problemas de ordem técnica. Na temporada de 2023 tinha sido treinado pelo Daiki Iwamasa. O Iwamasa saiu, depois veio um treinador europeu, não deu certo. Veio agora o Toru Oniki, já era o 3º treinador em 3 temporadas diferentes. Então eu olhava pro Kashima Antlers e pensava, ok, vai ser mais uma temporada boa do Kashima, mas o Toru Oniki precisa pegar nos trilhos. E não, o Toru Oniki deu jeito, sem precisar mexer muito no time. Teve a contratação que foi o Léo Ceará, mas não mexeu muito na estrutura que o Popovic já estava utilizando na temporada passada. Čavić, o Ueda, o Kim, Funabashi. O Funabashi até o momento chegou a perder a posição para o Misao e para o Tinen. O Kimi Tunono na lateral direita. O Hayakawa se mostrando talvez o melhor goleiro da temporada, ao lado do Matheus e do Kojima. Então, mais uma temporada que é surpreendente pelo resultado que o Kashima Antlers se mostra, que é mais uma vez ser campeão, e pela forma que foi, né? O Kashima disparando no começo do campeonato, mantendo ali do meio do primeiro turno até o final a liderança, às vezes trocando com o Kashiwa, mas sempre ali entre os 3 primeiros. Então acho que foi uma temporada surpreendente pelas condições do Kashima e não pela história do Kashima. Tanto que vocês veem, a gente fala pouquíssimo do Kashima aqui. E falar um pouquinho das decepções, né? Eu quero falar das 2 maiores decepções que eu tive nessa temporada. A primeira delas foi o Vissel Kobe.
Eu tive muita decepção com o Vissel Kobe, porque quase não mudou o elenco que vinha sendo bicampeão, que no ano passado dominou o futebol japonês com a Copa do Imperador e com a conquista da J-League, o bicampeonato da J-League e a conquista da Copa do Imperador. Não teve muitos problemas de lesão, é verdade, mas eu acho que o Takayuki Yoshida acabou se perdendo um pouco ao longo do ano, da temporada, e por isso o Vissel Kobe terminou num decepcionante quinto lugar, né? Acho que foi uma temporada realmente atípica, mas acho que também a saída do Yoshida para o Shimizu S-Pulse e a investida do Vissel Kobe no Michael Skibbe, treinador do Sanfrecce Hiroshima, acho que mostra o caminho que o Vissel Kobe queria ter seguido e não conseguiu seguir. Então, por conta disso, é uma decepção. Não é tão grande a decepção, mas é uma das decepções. E a maior decepção da temporada, acho que isso é unânime, da gente falar do Urawa Reds, né? O Urawa era a equipe que ia para o Mundial, era a equipe que teria o maior orçamento, que no ano passado basicamente abdicou da temporada para conseguir utilizar o orçamento da temporada passada junto com o orçamento dessa temporada e reforçar ainda mais o seu elenco, que conseguiu melhorar o seu elenco, conseguiu trazer o Danilo Boza para a zaga, conseguiu trazer de volta o Ogiwara do Dinamo Zagreb, conseguiu trazer o Takuro Kaneko, que foi muito bem quando teve no Hokkaido Consadole Sapporo, trouxe o Matheus Sávio, trouxe Hiro Komori, trouxe o Tellin não fez parte da grande parte da temporada, mas trouxe o centroavante sueco Tellin, o Samuel Gustafsson já estava lá, Marius Roibraten, mas acho que falhou demais em, primeiro, manter o Maciej Skorza, que é um treinador muito defensivo, um treinador muito mais reativo e que não conseguiu, através das suas peças, não conseguiu dar uma cara nova para essa equipe. Durante muito tempo, tentando ser ofensivo, ele jogou o Sekine, que é um ala, um meia pela direita, um ala de origem, na lateral direita. E isso acabou prejudicando demais a zaga, porque você tinha dois laterais muito ofensivos, só que também dois volantes, às vezes jogou o Naganuma, às vezes jogou o Matsumoto, às vezes jogou o Yasui, mas tanto o Gustafsson quanto esses outros três que eu falei, nenhum deles conseguia voltar para fazer esse terceiro zagueiro e liberar o Roibraten e o Danilo Boza para tentar cumprir essa função que o lateral está fazendo enquanto ele sobe. Então um time que ficou muito frágil defensivamente ao longo do ano e chegou no Mundial justamente dessa forma. Fez bons jogos no Mundial, é verdade, contra o River Plate. Começou um pouco abaixo, mas depois, no segundo tempo, mostrou um bom futebol. Contra a Inter de Milão, o melhor jogo do Urawa no ano, de novo, o melhor jogo do Urawa no ano foi contra a Inter de Milão, foi melhor, se defendeu melhor, quase não deu chance à Inter de Milão. Os dois gols da Inter de Milão saem de bobeiras, de acidentes, e o Urawa Reds não merecia ter saído derrotado naquele jogo. Então o melhor jogo do Urawa no ano foi o jogo contra a Inter de Milão, justamente porque assumiu as características que o Maciej Skorza está mais concentrado. Então eu acho que a decepção vem mais pela equipe técnica e o que a gente esperava do Urawa. Teve orçamento e montou uma equipe para ser campeão, para tentar pelo menos passar de fase no Mundial e para ser campeão da J-League. Termina na 7ª colocação da J-League, não vai para a competição europeia, para a competição asiática mais uma vez, vai depender do seu desempenho no Centennial Vision e justamente não conseguiu sequer pontuar no Mundial de Clubes. Então o Urawa foi a maior decepção de longe da temporada, daquilo que a gente espera do Urawa para aquilo que o Urawa conseguiu entregar. Então a gente tem essa decepção. Então, repassando para vocês rapidinho antes da gente encerrar, as 3 maiores surpresas, na minha opinião: o Kyoto Sanga, o Kashiwa Reysol e o Kashima Antlers, com um destaque especial para a campanha asiática do Kawasaki Frontale, e as 2 decepções, Vissel Kobe e também o Urawa Reds. Alguns outros acabaram por ser menos decepções, o próprio Sanfrecce, que eu achava que tinha chances de ser campeão, acabou quase nem disputando o título, mas foi campeão da Copa da Liga, o que é importante, e agora já se prepara uma reconstrução com o Bartosz Gol agora no lugar do Michael Skibbe.
O Cerezo acabou sendo uma decepção, mas não tão grande, porque eu não esperava também grandes coisas do Cerezo. Esperava que fosse brigar ali em cima, acabou ficando a temporada inteira no meio da tabela. E também, justamente, acho que uma das decepções foi o Shonan Bellmari, mas acho que a gente consegue relevar por conta da forma como o Shonan Bellmari foi desmontado ao longo da temporada. Eu esperava que o Shonan pudesse brigar no meio de tabela ou na parte de cima, porque começa assim, ele começa as 3 primeiras rodadas como líder, mas aí perde o Junosuke Suzuki, perde o Taiga Hata, perde o Akito Suzuki, teve lesões ao longo da temporada, perde o Shofukuda. Então, os principais destaques foram sendo tirados do Shonan Bellmari ao longo do ano, e aí, naturalmente, o time caiu e acabou sendo rebaixado, tá? Então, para 2026, esse é o último vídeo do ano. Espero que você tenha uma boa virada, tenha um ano de 2026 excelente, e eu espero vocês por aqui na J-League Insider, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado por tudo, tanto para você que está acompanhando a gente em todas as redes sociais, que está acompanhando a gente aqui no YouTube e está acompanhando a gente também no aplicativo da Valete Plus, tá bom? A gente volta em 2026 para começar a falar de Centennial Vision, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, feliz ano novo, obrigado pela companhia em 2025 e até a próxima.